Aqui estamos representando a Igreja Batista Autoconceição, em congregação. Estaremos iniciando nosso culto cantando o hino Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, irmã Rosimeire, pastor Demar, olá, Neuza, Serpa. Agora vamos ter um momento de oração, irmãos. Nós estamos com muitos desafios de oração, mas principalmente eu gostaria de lembrar da Simone, que encontra-se no CTI, recuperação, com aquela infecção generalizada. Ela é professora, está internada, está necessitando das nossas orações. Também nós vamos orar pelo Henry, é um enfermeiro que foi acometido pelo vírus e está necessitando das nossas orações. Também o nosso médico de Governador Valadares também foi acometido do vírus. E nós queremos e não podemos deixar de esquecer da nossa irmã querida do Grupo Logos, a irmã Nilma, que encontra-se também debilitada. Estava com problema de saúde, agora cometeu o coração, ela está bastante debilitada, está internada também. Nós queremos que esse Grupo Logos prossiga com a irmã Nilma, mas em nome de Jesus vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos engrandecer o teu nome, porque nada somos. E, Senhor, nós contamos, Senhor, nessa noite que tu vais ouvir a cada oração, cada clamor. Eu sei que, Senhor, aonde alcançar essa minha voz, esse vídeo, que possa, Senhor, cada um estar recebendo a tua presença onde que ela esteja. Pai, nós cremos no Deus que pode fazer todas as coisas, sarar o doente, libertar o cativo e salvar todo aquele que se encontra perdido. Ó Deus, vá de encontro ao Henry, ao médico, vai de encontro àqueles que estão, Senhor, já com resultado positivo, Senhor. Estou lutando
favor da sua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos decretar, Senhor, que tu estás na frente, tu estás colocando, Senhor, a tua mão de poder sobre essas vidas. Nós nada sabemos, mas tu é que sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, agora eu vou fazer uma leitura bíblica. Quem quiser me acompanhar no livro de Eclesiastes, capítulo 11, no verso 1 até o verso 8. Eclesiastes 11, de 1 a 8, que tem como título Procedimento Prudente do Sábio. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul e para o norte, o lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, agradável aos olhos, ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Que Deus repouse a tua bênção sobre essa palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós estamos trabalhando com missões mundiais e nós sabemos o quanto o Senhor ele é louvado, engrandecido, é semeado, levado a palavra aos povos de toda a face da terra através de missões nacionais. E nós estamos com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E nós sabemos que tem missionários espalhados pelas Américas, pela Ásia, pela África, pela América do Sul, pela América do Norte. E nós sabemos o quanto que eles precisam e carecem das nossas orações. E precisam da nossa oferta, e precisam do nosso voluntariado. Precisa principalmente agora que nós possamos compartilhar todas essas desafios e essas necessidades que eles têm. Eu gostaria de compartilhar com vocês um missionário que está trabalhando junto dos refugiados e a experiência que ele está tendo com a chegada e com toda essa pandemia que alastrou o nosso mundo. Nunca imaginávamos viver um momento como essa. Creio que esse está aí o primeiro princípio, aprendermos como viver nessa crise. Nada está sob nosso controle. Entretanto, temos pensado diariamente como as famílias, um efetivo de pessoas que poderão sofrer mais do que já vem sofrendo durante décadas. Durante a pandemia, imagine você como as coisas devem estar bem mais complicadas para os refugiados. Esse missionário trabalha com refugiados, então preste atenção no que ele fala. O segundo princípio que a crise global nos ensina é que o coronavírus ele não faz distinção de pessoas, de raça, de outros. O resultado de uma breve pesquisa frente a órgãos humanitários está dizendo que quem trabalha como refugiado nos possibilita concluir que mais de 70 milhões de pessoas foram ou forçadas a abandonar as suas casas para lutar contra os conflitos armados, a violência e a violação dos direitos humanos. E os mesmos, até hoje, seguem sendo expostos a doenças, a conflitos e ameaçam a sua integridade física humana. Ainda mais agora, diante dessa catástrofe global. Então, o missionário está dizendo assim, aqui em casa não há um só dia em que não pensamos nessas pessoas. Cremos também que quase nada está sendo abordado por eles na mídia, que é ainda pior, pois os faz cair ainda mais no esquecimento. O nosso filho Ismael
antes de dormir, ele está sempre lembrando das crianças sírias, das crianças iraquianas, das crianças curdas, das iádites. Ele termina suas orações pedindo que Deus, em sua maravilha soberana, o seu dom da graça, possa proteger e livrar esses povos do coronavírus. Temos falado com amigos, companheiros do campo, onde há uma significativa presença de refugiados e as notícias não são animadoras. Alguns até disseram que o número de infectados é baixo em seus países e que há um isolamento rígido acontecendo, mas a maioria desses países, em nossa opinião, está escondendo os reais fatos para evitar um caos ainda maior entre a sua população. Então, em algumas nações, uma catástrofe entre os refugiados pode ser até uma maneira de não tê-los mais por perto, o que leva a situação dos refugiados a ser desesperadora. E como vamos esquecer deles? Diante dessa calamidade global apresentada pelo coronavírus, nós gostaríamos de que cada um de vocês pudessem entender o que está acontecendo com esse missionário e levar em oração esses pedidos aqui, além dos recursos financeiros para poder trabalhar com esses povos. Para mais de 70 milhões de pessoas voltar para casa não é opção, não há segurança para elas, seguem em lugares de conflitos ainda reais. Então, esse é um pedido de oração, que essas pessoas estão vivendo esse conflito. Mais de 80% dos refugiados do mundo vivem em países em desenvolvimento, ou seja, o sistema de saúde, saneamento básico de muitas dessas nações que acolhem refugiados estão sobrecarregados. Então, os campos, assentamentos, abrigos para refugiados estão superlotados. A superlotação desses espaços representa um desafio adicional na luta contra o Covid-19. Por quê? Porque há tendas ou abrigos que estão superlotados, colocando num único cômodo 20 pessoas. Então, idosos estão entre os mais vulneráveis, estão separados da sua família, não tem rede de apoio e aumenta mais a vulnerabilidade a doenças. O mundo enfrenta um inimigo invisível, mas conflitos armados não pararam. Conflitos brutais continuam ameaçando a vida de pessoas de vários países. Assim, os refugiados e as pessoas deslocadas por conflitos violentos encontram-se numa situação de dupla vulnerabilidade com a chegada do Covid-19. Eu não sei você, mas nós aqui em casa não conseguimos dormir tranquilo diante desses fatos e eis alguns projetos com refugiados, missões mundiais. E esses recursos financeiros que o trabalho de missões mundiais nos cobrem podem chegar até os mais necessitados. Então, temos um projeto chamado Esperança aos Refugiados e a Tenda do Brincar. Que Deus abençoe o pastor Caleb Mubarak, missionário entre os povos árabes. Que nós possamos orar, pedir a bênção de Deus sobre os missionários, que ele possa conseguir continuar levando alegria para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, invocar o teu nome, pela presença dos missionários nesses povos que estão sofrendo, além da guerra, além da ameaça do vírus, Senhor, estão vivendo em situações de conflito, de guerra, muitas vezes de fome e de dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão aqui no Brasil, que irá orar, ofertar, compartilhar ou ir para ajudar esses povos a melhorarem suas vidas e que Jesus seja divulgado nesses locais e que todos possam conhecer-te como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estar aqui, irmãos, falando a respeito de alguns que estão nos assistindo. A irmã Neuza, irmão Gedeon, o pai da irmã Neuza, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Pastor Ademar e a Rosimeire, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.
a irmã Dida, Gorete, Pinto e Fabiana. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. A irmã Mônica Joyce, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Irmãos, o texto que nós vamos estar trazendo nessa meditação se encontra nesse texto que foi lido há pouco tempo, em Eclesiastes. Nós vamos estar fazendo uma análise desses conselhos, né, que são vários conselhos. O título dessa meditação é Conselhos dados pelo pregador para os amantes da vida. Pessoas que amam a sua vida, que têm amado a vida que Deus tem dado. Então, são conselhos sábios dados pelo pregador. São conselhos práticos e são fáceis de racionalizar, de colocarmos no nosso dia a dia. Pode-se deduzir cada tema à luz das Sagradas Escrituras, que está contido nesse texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 ao verso 8. Pois a Bíblia é o complemento ou a parte de que o completa esses conselhos, ou seja, tudo está relacionado, tudo está muito ligado uma coisa à outra, porque a Bíblia é um só livro para a glória do Senhor Jesus. É muito bom, irmãos, ter em nossa mente os escritos do Novo Testamento, pois verdadeiramente nós podemos ligar o entendimento tanto do que nós estamos falando, Eclesiastes, como está escrito no Novo Testamento. Algumas outras coisas, vamos ver antes mais nada do que isso aqui. Por exemplo, quando nós estamos lendo o texto, dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas, o pão podemos subentender ou entender conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, Isaías 55, verso 12, que é equivalente o pão ao trabalho. O nosso trabalho, podemos associar o pão, não pode ser gasto com aquilo, com qualquer outra coisa, o nosso trabalho. Então, o pão da nossa vida, é o suor da nossa vida. A água, nós podemos também associar com Gênesis capítulo 1, verso 2 e João capítulo 7, verso 38, ao Espírito Santo de Deus. Quando se fala de água, podemos entender diretamente que nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Algumas outras coisas que nós temos na Bíblia e nesse texto, elas são implícitas, não estão sendo faladas, mas estão subentendidas, está lá, não é? Mas nós podemos tirar por dedução. Exemplo, a fé. A fé, logo de cara, ao lermos esse texto, nós vamos ver sobre a fé. Quando diz assim, lança o teu pão sobre as águas, ela nos induz que devemos ter fé. É um princípio bíblico. É essencial nós termos fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, nos fala sobre a necessidade de termos fé. Então, não está falando de fé no texto, mas entendemos que para lançarmos, nós temos que ter essa força, e essa força se chama fé. Essa inspiração se chama fé. É algo inerente de cada cristão. Então, vamos aos conselhos que a Bíblia Sagrada, por meio desse capítulo de Eclesiastes, capítulo 1, está nos dando, o pregador está nos dando. Vamos para o primeiro verso. O primeiro verso, já tenho falado aqui, ele nos fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós entendemos logo, irmãos, que isso aí está dizendo assim, obedece, faz, tenha fé, né? Arrisque, não fique duvidando, porque Deus está contigo. Você vai fazer algo que eu vou dar
vou te dar suprimento para que você possa prosseguir. Só vence, irmãos. Só vence na vida quem não tem medo. Quem confia plenamente em Deus é quem vence. Quem fica em cima do muro, quem fica duvidando, vai, não vai, essa pessoa está reservada, no pior das hipóteses, ao nada, mas em muitos casos ao fracasso. No verso 2, irmãos, nos fala: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nós podemos entender aqui, irmãos, que está falando de dividir o produto do nosso trabalho, que seja o labutar da igreja, de nós irmos para a igreja, que seja o trabalho que nós fazemos todos os dias, nós vamos arrecadar frutos daquele trabalho, que seja o dinheiro, ou que seja propriamente a produção rural no qual você desenvolveu na sua atividade econômica. Dividir o produto do trabalho de 7 ou 8. Tem uma linguagem muito interessante que fala sobre... Os economistas falam de dividir os ovos em cestas diferentes. Porque se uma das cestas, não é, acontecer algo, ela cair, os ovos da produção que teve da semana, foram bastantes, se for dividido em várias outras cestas, os demais não irão perecer, não irão ser perdidos de forma alguma. Então, ele dá esse conselho sábio para que nós possamos estar dividindo as coisas, as amizades, os relacionamentos. Tem pessoas que se concentram só em uma pessoa. Quando vem a primeira decepção, fica sem nada. E depois vai dizer: a vida é injusta. Atenta para o conselho que o pregador nos fala nessa noite. Divida conforme está dizendo, entre 7 ou 8. Divida o seu amor com várias outras pessoas. Tem muitas pessoas que você pode amar na sua igreja. Tem muitas pessoas que você pode servir na sua comunidade. Junto das suas casas você pode estar servindo. Não se concentre só em uma única situação. Vamos prosseguir, irmãos, diante de tantos conselhos. Verso 3, vamos ver o que diz o verso 3 aqui. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Irmãos, o verso 3 está dizendo que a vida, ela é fatal. A vida não é como muitos estão pensando, não, que vai viver muito, vai ter muitos dias na vida. O sábio Moisés já diz: olha, 70, 80, no mais vai ser canseira e vai ser enfado. A vida, ela é fatal. O tempo, na realidade, queridos, ele não para. A morte, na realidade, ela é certa. Mais cedo ou mais tarde, a morte virá. E onde você cair, irmãos, você vai ficar. Se você caiu na sua cama, ali vai ficar. Se foi no leito do hospital, ali você vai ficar. Pois bem, irmãos, então onde você cair, você ficará. O que você plantou na vida espiritual, você vai deixar para um dia Deus poder lhe dizer aquilo que deve ser dito naqueles dias lá no trono branco. Bendito seja você do meu Pai. Irmãos, a verdade é que a vida, ela é fatal, ela é curta e nós estamos plantando ou nós não estamos plantando. Então, nós devemos saber que devemos estar plantando. E vai aí um conselho para você. Plantar o quê, pastor? Santidade. Muitos de vocês já entregaram a vida a Jesus Cristo,
mas está numa vida totalmente comprometida com as coisas desse mundo e não com as coisas lá do alto. Porque no dia que o Senhor te chamar, se você não tiver uma vida de santidade, o que é que você vai apresentá-lo? Vamos ver um outro conselho do pregador, verso 4, que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, colherá. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de tudo, mas na realidade você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Não sabemos o caminho do vento. Não quero, não que nós sejamos Deus, muito menos queremos ser Deus. Muitas vezes as pessoas estão se questionando, né? O que é possível e o que não deve ser questionado. O que Deus deu, o que Deus nos revelou, não nos cabe agora estar fruticar. Não nos cabe agora estar a especular. Então, tem muitas coisas que nos foi revelada. Louvado seja Deus, foi revelada sobre a justiça de Deus, entre tantas, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas tantas outras coisas. O futuro, por exemplo, isso não nos cabe. Eu não sei o que vai ser o meu dia da manhã. Talvez muitos de vocês que estão nos a escutar nessa noite não sabe o que vai acontecer. Nós ficamos apreensivos há pouco tempo quando soubemos que uma colega nossa de escola dava aula, estava enferma, estava em um CTI e estava se preparando para a eternidade. Temos orado por ela para que Deus, na sua misericórdia, reverta isso daí. Quando eu recebi aquela notícia, disse, será? Como é que pode isto? Não, não pode ser. Mas é verdade, irmãos. O dia de amanhã não nos cabe. E muitos estão vivendo, não, fazendo planos para amanhã. Mas amanhã cabe ao Senhor. E Ele poderá te chamar para as contas. E o que é que você tem para apresentá-lo? O sábio pregador nos diz: olha, você não sabe de nada, não é? No verso 5, não é? Não, no verso 4. Quem somente observa vento nunca semeará. Então, cabe a nós semearmos aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Vejamos agora, prosseguindo, agora o verso 5, não é? O verso 5. O verso 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem o caminho, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Irmãos, mais uma vez aqui o texto está nos falando para que nós possamos ser sábios, confiar no Senhor. Muitas coisas não competem a mim nem a você, mas compete somente a Ele. Verso 6, irmãos. Verso 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente. Irmãos, o conselho do sábio é o seguinte: é muito simples. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Eu também vejo aqui implícito ele dizendo assim: ore, ore e ore. Uma outra coisa que me chama a atenção, que ele está falando é: vigie, vigie e vigie. Irmãos, aqui é muito claro: você não sabe. Você tem o direito de plantar de manhã e de tarde, não é? Você tem que estar atento para o que você vai colher. Pode colher, pode não colher, mas você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se você colher o que plantou pela manhã, se você colheu pela vigília que você fez durante a manhã, não tem problema se acontecer algum extravio na vigília da tarde, porque você já vigiou pela manhã.
E Deus está atento disso daí. Se você ora constantemente, aquele momento que aconteceu, alguma coisa, você vai ficar tranquilo, porque você está trabalhando duplamente, como diz isso daqui. Você vai prosperar. Toda hora você tem que fazer, irmãos. Toda hora você tem que estar labutando. Todo momento. Mais uma vez, nós não sabemos o que há de ser logo mais. Cada coisa pode dar certo e a outra também pode dar certo ou pode não dar certo. Portanto, trabalhe. Ah, mas o que eu plantei durante a manhã vai ser o suficiente para o depois do dia de amanhã. Mas pode vir a praga. É interessante você plantar de manhã e você plantar de tarde. É importante você vigiar de manhã e você vigiar de tarde. Uma coisa pode dar certo, irmã. A outra coisa também pode dar certo, mas uma das coisas pode não dar certo. Portanto, é importante você vigiar. Verso 7, já estamos concluindo, irmãos. Verso 7 agora, diz assim: doce a luz e agradável os olhos ver o sol. Aqui é um pouco mais tenso essa situação aqui, no nosso entendimento que o pregador está falando. Porque aqui está nos chamando, dizendo assim: olha, a vida é muito boa. E é. Quando você não se envolve em frutica, quando você não envolve em briga de vizinhos, quando você vai para a igreja adorar a Deus e não vai ver os problemas do outro, quando você está na comunidade ajudando, auxiliando, desfrutando daquilo que Deus tem dado durante a manhã, a tarde e a noite, a vida, ela é muito boa, ela é maravilhosa. O que nós podemos dizer para você nessa noite? Não complique a vida. Tem muita gente complicando a vida, tornando a vida insuportável e dizendo: por que Deus me deu esta vida? Por que eu tenho esta vida? Não se envolva em um nível, em um rolo, não é? Um rolo de lã. Não se envolva como um gatinho está se envolvendo, brincando em um novelo de lã, que eu quero dizer novelo de lã, e daqui a pouco ele está todo envolvido com aquele novelo de lã. Não se envolva com os problemas que daqui a pouco nós não vamos saber quem é quem, se é o problema é você ou você é o problema. Viver a vida é melhor da maneira que Deus tem nos dado, valorizando aquilo que ele tem nos dado. E por fim, irmãos, verso 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozije todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. Você pode ter vivido muitos anos, ter muitos anos de vida. Deus te abençoe. Tem 80 anos, aleluia! 90 anos, glória a Deus. Há pouco tempo atrás, um conhecido nosso faleceu com 96 anos. Nós louvamos a Deus. Como aquele homem viveu a vida? Graças a Deus. 96 anos ele viveu. Mas a verdade, irmãos, saiba que virão dias de trevas. Nós não viemos para demorar aqui. Aquele irmão morava lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, partiu para a eternidade. Chegou os dias de trevas na vida dele. Doenças podem vir, os órgãos do corpo, não é? Eles podem estar a trazer desestabilidade, podem envelhecer naturalmente e pode vir a óbito a pessoa. Todos e nós iremos um dia vir a óbito. E a grande pergunta que nós vamos fazer para terminarmos essa palavra é: o que você tem feito a sua vida? Pense bem nesse momento. Como tem sido a sua vida?
Como é que você tem gastado os momentos, os minutos de sua vida? Pois bem, pense bem. Eu estava meditando em Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Talvez é uma boa pessoa você seja. Eu tenho certeza que você que está me escutando é uma boa pessoa. Eu não tenho dúvida disso, mas eu quero dizer para vocês, para terminarmos agora. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não entregou a sua vida a Jesus, não reconheceu o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário pela sua vida, para tirar todo tipo de mazelas do pecado do seu ser, purificar e tornar você limpo diante do Pai Celestial. Nada que você fizer será útil, será bom para você. Entrega a tua vida a Jesus. Prezado amigo, nós amamos muito você, por isso nós estamos aqui. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. A vida ela é muito incrível, maravilhosa, mas ela pode terminar rapidamente. Lembro-me que quando era mais jovem, em um belo domingo, eu estava na igreja, na escola dominical, quando algumas pessoas saíram, logo depois da escola dominical, chorando, chegou e falou para nós. Naquela época, aquele rapaz tinha 33 anos de idade, novo, trazia muita alegria para o Brasil. É o que está nos faltando hoje em dia. Nós estamos tendo muita tristeza no Brasil. Os políticos têm feito muito feio no Brasil. Uma briga muito grande entre as pessoas querendo mais, querendo tomar o poder de um. Mas aquele jovem naquela época, isso foi, eu creio, foi no ano de 90, entre 92, 93 e 94. Ayrton Senna, vocês lembram dele, né? Aquele piloto de Fórmula 1. Em um belo domingo, em uma pista no país da Itália, acho que era Monza, se não me falha a memória, houve um acidente fatal e veio ceifar a vida dele. Ali acabou. Hoje nós só temos lembrança dele, só lembrança. Os restos mortais dele estão lá no cemitério em São Paulo, mas não é mais a mesma coisa. O corpo dele já foi todo destruído, talvez só tenha os ossos lá. Porque a vida é isso daí, ela é passageira. Eu quero te perguntar mais uma vez, o que é que você tem feito da sua vida? Você que é cristão, amigo nosso, da igreja, canta no louvor, participa. Você tem vivido uma vida de espiritualidade. Você tem vivido uma vida de santo, de ser coisa separada do mundo. Você vai para a igreja para adorar a Deus em espírito e em santidade, ou vai para fazer confusão na igreja, mostrar o que é, o que pode, o que não pode? Irmãos, a vida só é interessante quando nós podemos adorar o Senhor. Quando nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em vida de santidade, separada das coisas do mundo. Convido você agora nesse momento, aqueles que estiveram até conosco nesse momento, baixar sua cabeça e orarmos. Deus querido, no nome de Jesus, nós estamos concluindo esse culto que nós estamos falando aqui, compartilhando esses conselhos maravilhosos que o pregador nos deu no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Tantos conselhos, ó Pai, se nós seguirmos, nós vamos ter uma vida realmente muito cheio de gozo, muito cheio de alegria. Mas, Senhor Deus, não basta nós escutarmos, temos que vivenciar. Ajuda o teu povo, ó Pai. Ajuda cada um a ver isto e a desfrutar, procurar crescer diante de ti. Abençoa todos os irmãos que nos escutaram e vão escutar ainda. Em teu nome eu oro e agradeço para sempre. Amém.
Participemos todos agora da bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite.